Vou digitar copycon. E agora, primeiro vamos matar esse arquivo aqui, ó. Não. Deu. Né? Eu vou tirar ele fora, esse arquivo aqui. Beleza. Porque eu vou usar o mesmo nome, né? Então eu vou tirar ele fora. Copycon zoa.bat. Vamos entrar agora no modo de digitar o conteúdo. Digitando o conteúdo, eu vou digitar o conteúdo e depois eu explico como que ele vai funcionar. E a gente vai ver isso também, que eu vou encher ele de pause para a gente poder ver etapa por etapa. Bom, só para lembrar aqui, eu já deixei o caminho pronto aqui, para mim não ter que digitar ele todo. Eu já ia digitar ele todo já, mas eu lembrei que eu tenho ele aqui. Então fica mais fácil para mim, né? Vamos deixar ele linha por linha, porque é assim que ele executa os comandos depois. Você vai perceber isso na execução. Então agora a gente já tem o código digitado e eu vou explicar ele então. Primeiro que eu fiz foi criar uma variável chamada caminho. Esse comando eu não mostrei, mas é o de você criar uma variável set. Você cria uma variável e eu atribuí essa variável o valor do caminho. Esse é o caminho então para a pasta de inicialização, pasta start. Startup, né, de inicialização. Quando você liga o sistema, o que tem de programa nessa pasta, ou texto, ou alguma outra coisa, ele vai executar, ele vai abrir. Então, esse código aqui, ele vai copiar esse arquivo Zoa, né, que ele vai ser salvo ainda, para essa pasta Start, para toda vez que a vítima ligar o computador, esse programa inicializar sozinho. Então, depois, ele já tem aqui essa variável criada, ele vem no if e else. Aí ele fala aqui, então, se existe zoa2.bat, ele dá a mensagem de ok, porque ele checou que existe, beleza. Daí também ele dá um pause aqui para poder ir acompanhando também, né? Você tira o pause se você for usar, porque você não vai precisar. Mas eu coloquei só para a gente ir acompanhando as etapas. Então, se ele checar e ver que não existe esse arquivo com esse nome, ele vai cair no else, que seria o senão, né? E ele vai fazer o seguinte, ele vai mover zoa.bat, que é esse arquivo, para o caminho, que já está aqui, é esse caminho que está setado nessa variável que a gente criou. E variável aqui a gente coloca entre porcentagem. E você não pode esquecer de digitar as aspas aqui, por causa do comando de mover. E ele vai então renomear zoa.bat para zoa2.bat. Isso aqui eu criei, nem sei se é necessário, mas eu acho que sim. Eu vi que a execução ficou certa, então eu deixei. Mas aí no caso, depois que ele for iniciar de novo o computador, ele vai executar de novo esse programa, involuntariamente, né? E então vai cair nesse if aqui, que vai checar se existe o arquivo. Como aqui já vai estar o arquivo com o nome, então já sai fora, entendeu? Ele não vai fazer esse else, ele só vai dar a mensagem de ok, porque já existe, então ele também não vai mover. Como ele está nesse diretório que é o desktop, ele vai primeiro operar nesse desktop. Eu não preciso colocar um comando cd para ele mudar o desktop aqui nesse código. Quando ele for executar de novo, ele já vai executar já na pasta do startup. Então ele já vai ser o diretório dele. E quando ele for fazer a checagem, se existe esse zoa aqui no if, esse zoa2.bat, ele vai checar onde ele está, que vai ser aqui. Então se ele checar que já existe, ele não vai fazer. Ele não vai fazer esse else, ele só vai dar o sinal de ok. Depois, então, sim que ele começa a executar as outras instruções, que no caso aqui é um simples ciclo, um simples loop com o código, o comando de iniciar o navegador no YouTube. Vai iniciar o navegador padrão, esse código está diferente daquele primeiro, porque ele vai iniciar qualquer navegador padrão que tiver. Então vamos ver esse arquivo em execução. Primeiro, a gente vai acessar essa pasta aqui, para a gente ver ele, né? Não, antes disso tudo, a gente vai salvar ele, que ainda não finalizamos ainda o conteúdo. Ctrl Z e Enter. Tá aqui então, salvou o conteúdo. Ele já tinha criado o arquivo e salvou o conteúdo dentro do arquivo. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar a pasta aqui,
pra gente ir naquele caminho. Já tenho copiado aqui ele, porque eu já copiei. Beleza? E ele vai mover para esta pasta de arranque. Eu usei este caminho com essa variável inicial sim, também grudada já no caminho, porque ela faz com que sirva esse programa, esse caminho, seja útil, seja efetivo em qualquer computador Windows. Se não, eu teria que digitar aqui o nome do usuário, que no caso seria esse daqui. Mas aí funcionaria só na minha máquina. Para funcionar em todas as máquinas, como que eu vou saber o nome dos usuários deles, né? Então tem este caminho aqui. Esse é o caminho que vai funcionar, vai mover esse nosso arquivo, independente do nome de usuário, em qualquer máquina. Por isso foi feito assim. Esse código eu não achei na internet, esse código. Eu desenvolvi ele. Né? Acho que não deve ter. Desse jeito, acho que não deve ter. Mas você saiba que você pode usar ele para muitas coisas, inclusive coisas ruins. E eu não aconselho você usar isso para coisas ruins. Como deu um pouco de trabalho para mim poder pensar nesse código e fazer ele dessa forma, eu acho um desperdício eu não gravar um vídeo sobre isso. Então por isso eu estou fazendo esse vídeo. A gente vai então executar esse arquivo, não pelo CMD, mas clicando nele como se fosse o usuário. E nós vamos ver então como ele vai agir e se copiar para cá. Se copiar não, se mover para cá. Vamos dar um Enter nele aqui, vamos dar uns dois cliques nele. Olha lá, ele já saiu daqui e foi para lá. Mas então o que ele fez aqui foi só se mover para esta pasta. Ele executa esse tipo de arquivo em lote.bat e ele só executa linha por linha. E ele parou aqui. Ele fez essa ação de se mover e finalizou. Então isso significa que nada vai acontecer para o usuário no primeiro momento. Mas quando o usuário reiniciar a máquina de novo, daí ele vai executar mais uma vez, porque agora ele já está na pasta de arranque, está na pasta de startup. Como eu falei, todos os programas que estão aqui, eles são inicializados na inicialização do sistema. Agora vamos ver então como se fosse o usuário reiniciando a máquina. Quando reiniciar a máquina, vai então executar mais uma vez o programa. Então vamos executar o programa. Lembrando que ele parou aqui, ó. Só fez esta ação. Primeiro ele checou no if. Tem aqui no desktop, ele estava, né? É a pasta que ele estava raiz. Algum arquivo que chama zoa2.bat, ele viu que não tem. Então ele não mandou a mensagem ok e não pausou. Ele foi direto para o else. E já fez o procedimento de mover, mas não renomeou. Porque também ele já estava em outro diretório, né? Agora ele vai então fazer este comando de renomear. Porque ele vai passar por aqui, não vai ter ainda no if, não vai ter esse zoa2. Então ele vai cair no else, não precisa mais mover. Ele já está nesse caminho, né? Se ele mover, ele vai mover para o mesmo caminho também. Mas ele vai fazer esse procedimento que é de renomear. Vamos clicar ele e executar. Você viu então que ele ficou zoa 2. Então ele já executou esse procedimento aqui. Agora o que falta ele fazer então? Falta ele executar o ciclo. Na segunda vez que o usuário ligou a máquina também não aconteceu nada. Mas na terceira vez, aí sim que vai acontecer os problemas que estão no ciclo ou em algum outro código que você queira colocar aqui. E ele vai fazer esse start aqui então. Agora ele vai checar pra gente e você vai ver que ele vai cair aqui, ó, no OK. Ele vai dar essa mensagem de OK, porque ele vai testar se existe zoa2 no diretório que ele tá, porque ele está sendo executado daqui agora, da pasta startup. Então ele vai checar que tem e vai dar essa mensagem pra gente, vamos ver? Ele deu essa mensagem pra gente conforme tá aqui no código. Ele caiu bem aqui e o pause também está nesse if. Então, o pause vem também agora. Por isso que eu coloquei aquele pause ali. Você tira os pauses para não ter que fazer essas coisas. Porque o usuário vítima não tem que dar comando nenhum. É só para a gente testar. O OK está bem aqui, ó. Ele fala para você pressionar alguma tecla. Você pressiona, então ele vai para o ciclo, que é o loop que a gente criou aqui. Então, vamos dar, então, um Enter. E ele tem que executar para a gente o arranque do Chrome na página do YouTube. Se você entende desse tipo de código, você pode lapidar esse código simples para fazer alguma outra coisa que você queira, mas sempre lembre de fazer o correto, porque se você fizer o errado, você tem que pagar pelo errado que você fez. Aí tem vídeo novo aqui já. Então a gente já tem ele aqui, e como eu disse, vindo aqui no botão direito em editar, abrindo no bloco de notas, esse é o comando. Então você digita esse
comando aqui, esses comandos aqui vão fazer isso que eu acabei de mostrar para você. Interessante esse tipo de código, não sei se tem por aí na internet, tive que pensar um pouco para criar, você viu aí como eu expliquei, quando ele ia sair desse if, ia cair no else, e até chegar no ciclo, foi bem interessante isso. Mas use essas coisas só para fazer coisas boas, porque aqui, esse comando aqui de esconder o arquivo, de mandar o arquivo para outra pasta, você pode fazer muitas coisas ruins. Se você digitar esse comando assim, no bloco de notas, para salvar ele .bat, você faz o seguinte, vem em ficheiro, ele já está salvo, então não vou dar um guardar aqui ou salvar, né? Mas eu vou então colocar aqui em guardar como. Você tem que mudar essa parte de baixo para todos os ficheiros e colocar um .bat para ele poder salvar. Eu vou colocar na área de trabalho. Daí eu dou um guardar aqui. Olha, tá documento de texto de novo, sem vergonha. Aqui, ó, todos os ficheiros. Então ele vai criar aqui pra gente. Então ele salvou aqui. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Espero que também dê um like aí, se inscreva no canal. E até a próxima. Falou!